Pronto. E depois eu disponibilizo esse vídeo aqui, do mesmo jeito que disponibilizei os outros. Vou criar um vídeo, colocar no YouTube e disponibilizar para vocês o link. Pronto, aí todo mundo está vendo a folha, não é? Sim. Tranquilo. Mas a parte do não tá tampada pela câmera. Vou ver se eu consigo deslocar o celular mais um pouquinho para... Aí tá melhor? Tá melhor. Aí se você escrever sempre nessa linha do não, a gente enxerga certinho. Eu vou até traçar uma linha aqui para eu não passar do ponto que não posso escrever. Tranquilo, eu vou escrever dessa linha para a direita. Então, o primeiro tema, assim, que a gente tem que fixar muito bem, depois de ter claro os seus conceitos de conjunto, elemento, produto cartesiano, vai ser a função afim. O que é uma função? É uma função de primeiro grau. Essa função, ela tem um formato. Quando eu traço um gráfico aqui, ó, no plano cartesiano, uma função afim é uma função que tem esse comportamento aqui. Ele é linear. Certo? E a função que descreve esse gráfico é uma função que tem esse formato, ó. Uma função que, se sabemos que aqui está o eixo x, a sua imagem vai ser esse eixo vertical, que seria o y, que nós vamos chamar de f de x. E essa função, ela é igual a vezes x mais b. A vezes x mais b. Onde a é o coeficiente angular. Ó, A é o coeficiente angular. O que é B? Alguém lembra? Meninos, ó, o B é o ponto onde esse gráfico aqui, essa função afim, corta o eixo Y. Então, esse gráfico aqui está cortando o Y aonde? Nesse ponto. Não é verdade? Ó, beleza. Então, se esse gráfico corta Y nesse ponto aqui, cada ponto que eu marco dentro do meu gráfico, eu vou marcar um ponto aleatório aqui, ó. Esse ponto aqui. Se eu perguntasse as coordenadas desse ponto, ou para ordenado, eu tenho que ele tem uma coordenada em x e ele tem uma coordenada em y. É um ponto x, y. Esse ponto aqui, ele também tem uma coordenada determinada. Quanto que esse ponto vale em x? Então, eu observo aqui, ó. Se aqui é a origem do plano cartesiano, x vale 0. E quanto vale y? A y vale b. Então, nessa função aqui, ó, quando eu faço x igual a 0, 0 multiplicado por a dá 0. E aqui fica apenas b. Então, a função vai ser igual a b. Esse é o ponto de corte com o eixo y. Então, esse coeficiente se chama coeficiente linear. Coeficiente linear. Nesse gráfico também, veja que tem um outro ponto interessante. Esse ponto aqui, ó. O ponto onde o gráfico corta x. Como que eu acharia esse ponto, as coordenadas desse ponto? Porque ele também, ó, eu já sei que a coordenada y vale quanto?
Quanto vale a coordenada em y desse ponto? B. Ó. Tchá, 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 Ah, tchá, tchá. zero, desculpa. Zero. Zero. Muito bem, zero. Eu só não sei quanto vale a coordenada x. Ele está em um valor negativo aqui. Eu sei que para a direita do zero, todos os valores são positivos. E para a esquerda do zero, todos os valores são negativos. E a mesma coisa acontece aqui no eixo y. Tudo que está para cima é positivo e o que está para baixo é negativo. Então, eu sei que esse aqui está numa coordenada negativa de x, mas quanto? Como é que eu faço para descobrir esse ponto? E se eu igualar, eu sei que aqui y vale zero, e y é a função f de x. Se eu igualar esse f de x a zero, eu teria então que zero é igual a ax mais b, não é? Veja, eu troquei o f de x por zero. E agora eu isolo a x. Se b está somando, eu passo ele a subtrair menos b igual a vezes x. E se a está multiplicando, eu passo ela a dividir. Menos b dividido a é igual a x. Aí eu coloco aqui, ó, essa coordenada aqui seria menos b dividido a. Então, repare que são interessantes para mim. Por exemplo, para que é importante para mim descobrir onde que o gráfico passa no ponto zero? Eu sei que a partir desse valor de x, a partir desse valor aqui de x, todos os valores de y para cima vão ser positivos, se a função estiver crescendo, se ela for crescente. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, ó, quando esse coeficiente angular a é maior que zero, certo? Vale 1, 2, 3, a função ela é crescente. Crescente se escreve assim, né? Crescente. Se o a for menor que zero, então a função é decrescente. Ou seja, quando a é maior que zero, a função é desse tipo. Quando a é menor que zero, a função é desse tipo aqui. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Até aqui tudo bem. Até aí tudo bem, beleza. Como seria essa função, esse gráfico lilás, se a fosse igual a zero? Que eu falei, ó, se for maior que zero, ela é inclinada igual está aqui no desenho, crescente. Se o a for negativo, esse valor de a for negativo, então a função vai ser para baixo. Um exemplo. Ó. Eu fazer o gráfico f de x igual a menos 3x mais 5. Esse é uma função linear, um polinômio de primeira ordem. Quando eu for fazer esse gráfico aqui, lógico que eu preciso de um sistema cartesiano aqui, mas eu sei que esse gráfico vai ser assim, ó. Sem necessidade de escrever. Esse gráfico, ele vai ser assim ou ele vai ser assim? Do segundo jeito. Isto. Como o coeficiente angular é negativo, ele vai ser assim, decrescente. À medida que x for aumentando, os valores de y vão diminuindo. Agora, eu sei aonde que esse gráfico corta o eixo y. Olha, aqui atrás a gente comentou. O ponto de corte com o eixo y é o coeficiente linear b. Não é? Então, aqui, ó,
quando eu traço o gráfico, eu sei que esse gráfico vai passar pelo ponto, em Y, vai passar pelo ponto 5. Vou marcar esse ponto aqui, imaginando que aqui seja o valor 5. Essa coordenada aqui vai ser em X, 0, e em Y, 5, não é verdade? Eu sei que meu gráfico vai passar por esse ponto, porque já descobri aqui através do coeficiente linear. Agora, onde que esse ponto vai cortar o eixo X? Eu venho aqui nessa parte, ó. No nosso gráfico, ele cortava X no ponto menos B dividido A, vírgula 0. O X tem que valer menos B sobre A. Aí eu venho aqui na minha equação. Quanto vale B? Nessa equação linear. Quanto vale B? O B vale 5. 5, correto. E quanto vale A? 3? Menos 3. 3. Menos 3 nessa função, não é? Então, veja que agora eu consigo descobrir a coordenada x. Eu sei que x vai ser igual a menos 5 ou a menos a dividido b, não é? Então, o meu x vai ser igual a menos, quanto vale b? Ele vale 5. Dividido a, quanto vale a? A vale menos 3. Então, 5 dividido 3, eu não sei quanto que dá, mas dá um valor. Veja que tem 2 sinais negativos aqui, então o x vai dar um valor positivo. Mas 5 terços. Diga. aí aqui na função tá x é igual a menos a sobre b. Logo abaixo você colocou o valor de a sendo 5. Ah, não, peraí, menos... que aqui eu errei. É b sobre a, não a sobre b, é b sobre a. Desculpa. Ah, tá. Lembre de onde que tiramos. A gente substituiu o valor da função por zero e isolou a x. Encontrou que x é menos b sobre a. Então, aqui seria menos b, que vale 5, sobre a, que vale menos 3. Ou seja, x tem um valor de 5 terços positivo. Então, o x vai passar por aqui, ó. No meu tá travado. O meu também. Voltou? Não. Porque a minha internet aqui tá ok. Deixa eu ver aqui. Dependendo do lugar da casa onde eu tô, a internet é mais fraca ou mais forte, né? Aí eu trouxe um modem aqui para esse quarto. Voltou? Não, tá parado, travado no mesmo lugar. Aí, voltou? Voltou. Sim. Tranquilo. Muito obrigado. Assim que vocês perceberem que trava, vocês me falam que aí eu reinicio. Tudo bem. Então, a gente já descobriu o ponto de corte x. Esse ponto aqui, ele vai ter coordenada em x, esse valor 5 sobre 3. E em y vai valer quanto? Então, veja, esse é meu eixo y, esse é meu eixo x. Em y, esse ponto aqui vale? 5. Vale 0. Eita. Então, ó, y, x.
Aqui, ó, a minha coordenada aqui seria 0x, 5y. E a coordenada desse ponto aqui seria 0y e 5 terços em x. Tranquilo? Lembra que estamos tentando definir essa função aqui, ó. Então, veja que eu já tenho 2 pontos. Se ser que essa função tem um comportamento linear, então é esse gráfico aqui, que representa menos 3x mais 5. Isso aí ficou claro? Sim. Tranquilo, né? Que mais? Será como que se comporta esse gráfico se A vale 0? Veja que aqui eu falei, ó. Se A é maior que 0, a função é inclinada para cima, é crescente. Quando A é menor que 0, por exemplo, nesse caso aqui, que A vale menos 3, então a função ela é decrescente. Mas e se A for igual a 0? Então, eu posso fazer aqui, ó. A função é f de x igual a vezes x mais b. Se eu faço que A se torne 0, então veja que fica f de x igual a b. E como é que eu represento isso num gráfico? Eu vou começar a substituir valores de x para encontrar o valor da imagem. Então, quando x vale 0, a função vale b. Quando vale 1, vale b. 2, b. Menos 3, b. Sempre vale b. E esse b é o ponto de corte com o eixo y. Eu vou marcar um ponto de corte com o eixo y. Eu sei que ele tem coordenadas 0 em x e a coordenada b em y. E aí, traço o gráfico. Ó. Quando x vale 0, esse gráfico ele é uma linha reta que é paralela à horizontal. Então, lá no livro didático, tem uma parte onde ele fala que uma função afim é uma função que tem essa função aqui, ax mais b, mas x não pode assumir o valor de... A não pode assumir o valor de 0. Porque, então, aqui, essa função não é nada. Ó. Qualquer valor que eu dê para x, a imagem sempre vai ser b. Se x vale 10, quanto vale y? B. Se ele vale menos 10, quanto vale y? B. Então, esse valor de A nunca pode ser igual a 0, para que eu tenha uma função afim normal, como essas duas que eu representei aqui. Uma coisa importante que eu coloquei lá na apresentação também, quanto maior for esse valor de A, então mais íngreme vai ser essa inclinação. Quanto menor for o valor de A, mas sendo positivo, menor vai ser essa inclinação. E mesma coisa aqui, ó. Quanto mais negativo for o valor de A, mais inclinado assim vai ser. Quanto mais positivo, mais inclinado assim. Menos inclinado, aliás. Tudo bem? Ó. Até aí, tem alguma dúvida? Vocês estão gostando desse jeito? Ou você prefere que passe na apresentação? Pra mim tá de boa, sim. Anotando, eu achei interessante também. Beleza, beleza. Eu acho bom. Quero que vocês falem muito, porque ficar falando sozinho é muito ruim. Ó, então vejam um exemplo. O exemplo lá do livro didático que fala que o cara queria construir uma função afim para determinar a partir de que ponto ele tem lucro e a partir de que ponto ele tem perda. Então, vejam, nós vamos ter... Opa, peraí que eu tenho que lembrar a partir de qual linha que eu não posso escrever. Ó, a receita
É tudo que entra. De dinheiro, não é? É. Então, a função que me explica a receita, por exemplo, se eu vendo um boné, eu tenho o preço de cada boné era R$ 30. Então, se eu vendo um boné, entra para mim R$ 30. Se eu vendo dois, 60, três, 90. Então, quando eu faço a função formadora de receita, essa função, ela é R$ 30 vezes a quantidade de bonés que eu vendo, que eu vou chamar de X. Então, é uma função que depende de X, onde X é a quantidade de bonés que eu vendo. E 30 é o valor do boné. Essa aqui é uma função e ela é linear. Em que ponto esse gráfico corta o eixo Y? Você fala assim, Mauro, mas não tem o coeficiente linear, não tem o B. Então, B vale 0. Então, esse gráfico, se eu fizesse esse gráfico agora, pegar um pedaço de folha suja, se eu fizesse esse gráfico agora, esse gráfico ia passar por esse ponto. Bem seja que ele seja assim ou que ele seja assim. Mas ele vai passar pelo ponto 0, porque veja que não tem coeficiente B. Tranquilo? Agora eu tenho também uma função para determinar o custo, que seria tudo o que gasto de dinheiro na minha empresa. Então, o livro fala assim, ó, a função custo, ela vai ser igual. Quando você tem uma empresa, você gasta com energia, você gasta com aluguel do prédio, você tem uma série de custos que são fixos. Então, ele fala que nesse exemplo, os custos serão R$ 9.000. E, adicionalmente, você gasta na matéria-prima, na fabricação de cada boné. Então, adicionalmente, você gasta R$ 20 a cada boné que você fabrica. Então, 20 vezes X. Essa aqui é a função custo. E veja que ela tem... esse aqui é o coeficiente B, R$ 9.000. E aqui o coeficiente A é R$ 20. Tá vendo? Então, é AX mais B. Função linear. Aí o cara pergunta, mas eu quero uma função que me explique se eu vou ter lucro ou perda. Aqui eu só sei quanto custa e aqui eu só sei quanto entra. O lucro, ele vai ser a soma da receita mais o custo. Certo? Entendendo que o custo é negativo. Ou então a receita, vou colocar melhor, menos receita menos o custo. Então, veja, a função lucro, ela vai ser igual. Quanto que é a receita? A função receita é 30x. R$ 30 vezes a quantidade de bonés. Menos o custo, então, menos a receita, mas a receita é 9.000 mais 20 vezes X. Essa é a função custo. Então, simplificando aqui, ó, eu tenho 30x menos desses mais a menos 20x. E aqui, menos desses mais a menos 9.000. Isso aqui vai ser a minha função lucro. Então, veja aqui, 30x menos 20x é 10x
Menos 9.000. Opa! Essa função aqui, ela vai representar, para qualquer valor que eu vender, ela vai me mostrar se houve lucro ou não houve. Veja que agora que a gente entende o que é uma função afim, eu sei que esse 9.000 representa o quê? Hein? Crianças? Os custos que você teve com... Sim, mas dentro de uma função afim, o que é B? O que é 9.000? É o coeficiente linear, né? Isso. Então, aqui, ó, eu sei que B vai ser igual a menos 9.000. E quanto vale A? 10. Ele vale 10. Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Se eu for representar agora o gráfico lucro, eu vou ter um gráfico desse tipo. Aonde que vai ser o ponto de corte com o eixo Y? Quem me fala, o ponto de corte vai ser aqui, 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 aqui. Aonde que vai ser o ponto de corte? Lembre que a nossa função é... Olha, isso aqui é igual a f de x igual a x mais b. E agora já sabemos os valores de b e de a para essa função que a gente construiu. Então, aonde que o gráfico vai cortar o eixo y? Menos 9.000. Em menos 9.000. Nossa, o gráfico vai cortar lá embaixo. Vamos imaginar que esse ponto aqui seja 0x, vírgula, menos 9.000. Pronto. Agora, quando x vale 0, quanto vale y para essa função? Olha, se x vale 0, então seria 10 vezes 0, né? Dá 0, menos 9.000. Esse seria... quando x vale 0, y vale menos 9.000. Agora, quando y vale 0, eu quero saber qual que será o ponto de corte agora com o eixo x. Então, eu igualo a função a 0, ó. Lembre, quando a função aqui, quando y vale 0, isso aqui vai ser igual a ax mais b. Ou seja, que eu vou conseguir encontrar o valor de x, que é menos b sobre a, não é? Então, qual que seria o ponto de corte com o eixo x? Seria do lado de cá ou do lado de cá? Seria na direita. Da direita, né? Por quê? Porque eu vou substituir, ó. X vai ser igual a menos b. Então, menos... Quanto vale b? Ah, ele vale menos 9.000. Dividido a. Quanto vale a? Opa, a vale 10. 10. Isso. Então, daria 9.000 dividido 10. Então, x vai valer 900, não é? Quando que x vai valer 900? Quando y valer 0. Então, aqui no meu gráfico, esse aqui é o eixo y. Então, eu vou me posicionar no ponto 0y. Y positivo, 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 negativo não. Então, aqui é meu ponto 0y. E agora eu me desloco para o positivo de x, 900. Eu me desloco para cá. Opa, vamos imaginar que esse ponto aqui seja 900. A coordenada desse ponto aqui vai ser em x, 900. E em y, quanto?
Hein? Em Y quanto? Ô, Mauro, Zero. Zero. que você colocou aqui, menos, abre o parênteses, 900, depois tracinho 10. Aqui você não tinha que dividir, não? Sim, a gente dividiu. Ó, vou voltar na anterior folha. Gostei desse esquema de folha aqui, ó. Foi aqui que a gente determinou o valor x, né? Ó, eu igualei y a zero, passei o mais b a subtrair, menos b, e passei o a que está multiplicando a dividir. Então, combinamos que x seria menos b sobre a, que foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. X igual a menos b sobre a. Quem vale b? Menos 9.000. De onde que você tirou isso? Da função que acabamos de construir. Tá vendo aqui? AX mais B. Então, o B vale menos 9.000. Então, menos 9.000 dividido 10 dá 900. Então, a coordenada quando y vale 0 é 900 em x. 900 em x, 0 em y. E aqui, 0 em y, menos 9.000, 0 em x, menos 9.000 em y. Eu não entendi. Beleza? Então, veja que agora o gráfico que explica essa função de lucro é esse gráfico aqui, ó. Assumindo que isso aí fosse uma reta. Beleza, Mauro, o que eu ganho com esse gráfico? Então, o livro didático pergunta lá, a partir de quantos bonés que eu vou ter lucro? Veja que o que representa essa função aqui? O quanto de dinheiro que eu vou lucrar. Então, quando eu tenho valores de x menores do que 900, para cá, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó, quando x vale a metade, 450. Quanto vale y? Quando eu vejo a imagem no gráfico, ó. Aqui, ó. Quando x vale 450, y tem um valor negativo. Então, à medida que eu vou me aproximando de 900, cada vez y vai se tornando menos negativo, até o ponto em que y vale zero. Y é o lucro. Então, eu sei que valores desse ponto 900 para frente, aí o meu lucro vai ser positivo. De 900 para baixo, para menos, eu vou ter valores negativos. Então, a partir desse ponto que o livro chama de raiz, que para esse exercício é 900, valores maiores do que a raiz, aí eu vou ter uma função positiva. E menores do que a raiz, vou ter uma função negativa. Então, a partir desse ponto, todos os valores de y são positivos. E a partir desse ponto, todos os valores de y são negativos. Se esse y representa para mim, essa função representa para mim o lucro, eu sei que quando eu vendo 900 bonés, o lucro é zero. Então, se eu substituo aqui na equação, 10 vezes 900 dá 9.000. Menos 9.000 dá zero. Então, não tenho nem lucro nem perda. Mas se eu vendo, o cara colocava, por exemplo, 1.200. 1.200 está aqui para frente. Quando eu vendo 1.200 bonés, quanto que eu tenho de lucro? Aí eu vou... Se esse ponto fosse 1.200... Então, eu vou ter uma imagem em Y que vai dar quanto? Quanto que é? 10 vezes 1.200 dá 12.000. Menos 9.000 dá 3.000 positivo. Então, eu vou saber que aqui eu já vou ter um lucro de 3.000. Tranquilo? De boa. Ficou alguma dúvida? Não, né? Não. Não, beleza. Estamos 100%. Eu preciso que vocês façam exercícios. Lembre que isso aqui tudo vai ficar gravado. Então, não se preocupe tanto com copiar e sim com entender. Agora, isso é o que tem a ver com a função afim.
Tem mais uma parte aqui. Todo mundo assistiu o vídeo da função afim? O segundo vídeo? Ou teve alguém que não assistiu? Qual vídeo você tá Não falando? assisti. Olha, assim como a gente tem aqui, esse aqui é o exemplo de uma função. E eu vou dando valores para x, e aí eu vou conseguindo traçar o gráfico, né? Imagina que eu fizesse um gráfico e peço para você identificar qual que seria a função. Por exemplo, eu vou traçar um gráfico aqui assim. Isso aqui vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aqui para cima, 1, 2, 3, 4. E aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E eu vou traçar um gráfico qualquer. Um gráfico inventado. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Eu inventei esse gráfico agora mesmo. Eu quero que você me diga qual que é a função que representa esse gráfico. Todo mundo chegou a ver isso na apresentação? A função que representa esse gráfico. Agora, eu não tenho mais a função. Como é que eu faço para construir uma função que vai ter esse comportamento aqui? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar 2 pontos desse gráfico e tentar construir 2 equações de primeira ordem. Como assim, Mauro? Não entendi. Ó, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto 1. E esse ponto aqui de ponto 2. Tranquilo? Então, veja aqui, para o ponto 1, se eu construir aqui minha equação linear, ó, f de x igual a x mais b. No ponto 1, quanto vale x? No ponto 1. Quanto vale x? X vale 4. 0. Ah, aqui, ó. O eixo x é esse aqui. Ah, tá. E aqui o eixo y. Ó, então, para esse ponto 1, x vale 0, né? Isso. Para o ponto 2, ele vale 3. Mas para o ponto 1, ele vale 0. Então, eu vou substituir aqui, ó. A vezes 0. Mais. Quanto vale y em esse ponto? 2. Ah, ele vale 1, 2. Eu sei que 2 é igual a A vezes 0 mais B. Concorda? Isso aqui é a função afim que tem esse ponto 1 contido. Eu já construí aqui uma equação e essa equação me mostrou que 2 é igual a B. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro ponto que eu selecionei, o ponto 2. Então, para P2, quanto vale, para esse ponto 2, quanto vale x? 3. 3, tranquilo. Então, eu vou colocar aqui, ó. A vezes 3.
E quanto vale y para esse ponto? Para o ponto Menos- 2. Quanto vale y para o ponto 2? Menos 3. Menos 3, olha aqui então. Y menos 1, menos 2, menos 3. Esse aqui é o menos 3y. Então, o y vale 0. Ah, menos 2y, menos 1y, 0y. Então, y vale 0. Eu substituí, ao invés de colocar f de x, eu coloquei o valor de y. Igual eu fiz aqui, ó. Para o ponto 1, y valia 2. 1y, 2y. Aí eu substituí f de x por 2. E substituí o valor de x em esse ponto. Era 0. Agora aqui, ó. Para o ponto 2, eu substituí o valor de x, que é 3, e substituí o valor de y, que é 0. Mais b. Então, veja que aqui eu tenho que 0 é igual a 3a mais b. Ou seja, se b está somando, passa a subtrair. Então, menos b é igual a 3a, não é? E esse 3 que está multiplicando, eu posso passar a dividir. Então, ficaria menos b sobre 3 é igual a... Concorda? Ó. Então, veja que agora, para a minha equação, eu já tenho o valor de A e já tenho o valor de B. Fala assim, Mauro, mas A ficou expresso em termos de B. Aqui. Ah, mas se eu já sei que B vale 2, eu posso colocar aqui que A vale menos 2, né? E 3. Tranquilo? Então, veja que agora aqui eu já tenho o valor de B e tenho o valor de A. É muito importante que assistam. Eu passei bem rápido aqui, e citando apenas um exemplo, mas lá na apresentação que está no YouTube, ó, eu utilizei vários exemplos. Aí veja que eu já tenho o valor de A e o valor de B. Agora eu consigo construir essa equação. Essa função aqui vai ser f de x igual... Quanto vale A? Menos 2 terços. Menos 2 sobre 3 vezes x mais b. Quanto vale b? 2. Essa aqui é a função afim que representa esse gráfico vermelho. Olha que legal. Então, para qualquer valor... Agora eu quero saber, por exemplo, quanto que vale y quando x vale 1, por exemplo. Esse ponto, ó, quando x vale 1. Então, vou colocar aqui, ó. Quando x igual a 1, quanto vale y? Então, eu substituo na minha fórmula. F de x vai ser igual a menos 2 sobre 3 vezes 1 mais 2. Então, quanto que é menos 2 terços mais 2? Quanto que dá isso? Ah, se eu quero deixar o mesmo denominador para poder somar facilmente, eu falo que seria igual a menos 2 sobre 3 mais 6 sobre 3, não é? 6 dividido 3 dá 2. E agora eles têm o mesmo denominador. Então, isso aqui seria igual a 6 terços menos 2 terços, dá 4 terços. Quanto que dá 4 dividido 3?
Quem que está com a calculadora aí? 4 dividido 3. Um 1,3. Isso aqui é igual a 1,3. Então, veja que no meu gráfico, quando x vale 1,3, quando x vale 1, certo? Quanto vale y? Ele vale 1,3. Quando x vale 1. Travou? Meninos? Acho que parou. Não vai fazer mais nada. Parou sua folha aí. Pausou tudo. Agora já foi ou não? Não, tá pausado ainda. Deixa eu resetar aqui. Aí, Agora voltou. beleza. Então, veja, a gente substituiu aqui. Quando x vale 1, eu coloquei dentro da minha função afim. Então, ficou menos 2 sobre 3 vezes 1 mais 2. E aí cheguei à conclusão, então, de que f de x é igual a 1,3. Quando eu vou no meu gráfico e coloco aqui o valor de 1, veja, a imagem daria 1,3. Tá vendo? Então, por isso que essa função explica esse gráfico vermelho. Então, é um outro jeito de abordar a função afim. Quando eu tenho um gráfico e quero descobrir qual que é a função afim desse gráfico. E aí, no livro didático, vamos ver se eu tenho os exemplos aqui. Ó, vocês conseguem ver o livro? Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, ele te dá o exercício número 2. Lembre-se de que função afim é aquela cuja formação f de x é igual a x mais b, em que a e b são os coeficientes. Sendo o coeficiente linear igual a 2, o coeficiente angular igual a menos 1. Quando x é igual a 4, assinale a alternativa que contém as coordenadas de um ponto pertencente ao gráfico. Então, veja, ele te deu o valor de b, te deu o valor de a e te deu o valor de x, 4. Então, quais que seriam as coordenadas, qual que seria o valor de y para essa função? Então, veja, vou riscar aqui, não deveria, mas vou riscar aqui, ó. Se a função é f de x igual a ax mais b, e ele está falando aqui que b vale 2, e que a vale menos 1, então, quanto que vale f de x quando x vale 4? Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4, mais 2 dá menos 2, né? Aqui está o valor de y e aqui está o valor de x. A resposta certa seria qual? Hein? Ó, eu substituí o valor de x
na função afim que ele me entregou, e eu encontrei que y vale menos 2. Então, qual que é a resposta certa? Veja que aqui tem uma. Quando x vale 4, y vale menos 2. Tranquilo? Vocês têm que fazer esses exercícios aqui para poder fixar os conteúdos. Alguma dúvida até aí? De boa. Valeu. De boa? Vamos parar um pouquinho para beber uma água ou vocês preferem tocar direto? Olha, não sei o pessoal aí, mas eu prefiro ir direto. Melhor continuar mesmo. Eu também. Direto também. Então, vamos, ó, a segunda sessão, ela fala da função quadrática. A seção 1.3. E a função quadrática. Então, vamos primeiro entender, do mesmo jeito que fizemos a função afim, vamos tentar entender a função quadrática. Agora somos mestres na função afim. Sabemos tudo. Estou organizando aqui as folhinhas para elas. Às vezes eu levo depois elas para a nossa sala de aula e entrego como prêmio para alguém que assistiu a aula. Vem cá. Então vamos lá. Ó. A função quadrática ela é uma função que tem a sua lei formadora é f de x igual a x quadrado mais x mais c. A, B, C são os coeficientes da função. Só que desses coeficientes, A é o termo dominante. A é o termo dominante. Então, eu poderia começar a dar valores de x e achar os valores de y. Se eu conheço os coeficientes C, vamos colocar um exemplo aqui, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 5, por exemplo. Essa é uma função quadrática. Eu poderia começar a dar valores de x, fazer uma tabelinha e dar valores de x e encontrar os valores de y. E ir construindo esses pontos e traçar um gráfico. Se eu traçasse um gráfico, esse gráfico ia ter esse comportamento aqui. Aqui. Ele ia criar uma parábola, porque o termo x, o termo dominante, é o x que está multiplicando o termo dominante, ele está elevado ao quadrado. Então, essa parábola ia ter essa formação. Vai depender, lógico, que se eu altero aqui, por exemplo, se o termo A é positivo, aí a parábola é para cima. Se o termo A é negativo, aí a parábola é para baixo. Mas, enfim, explicando a parte básica da função afim, eu sei que
quando A, que é o termo dominante, é maior do que zero, não, vamos começar pelo ponto de corte, ó. Esse ponto aqui é importante. É o vértice da parábola. É o ponto de corte com o eixo Y. Esse aqui é o nosso eixo X. Então, tendo essa função aqui, onde que, ou quanto que vale Y quando X vale zero? Quanto que vale Y quando X vale zero nessa função? Se vocês substituírem na função X pelo valor zero, quanto que vale f de X? Hein? Fala aí, ô Elismar. Quanto que vale? Quanto que vale? Hoje é a primeira vez. Nossa, Mas você está entendendo? Por enquanto não, porque eu comecei agora, né, ver aqui. Tudo bem. Aí depois eu vou disponibilizar essa aula que a gente está fazendo, eu vou disponibilizar o vídeo dela. Vamos achar os pontos positivos da gente fazer essas aulas digitais, enquanto a gente se encontra novamente. Eu acho até legal, em certa parte, é difícil para mim montar a aula, porque tem que saber utilizar o programa e tudo mais. É difícil para vocês, porque é difícil você se concentrar aqui, olhando para o seu celular, o seu computador, sendo que sua mãe está passando lá na frente, você tem um irmãozinho que está brincando. Isso é complicado. Mas a parte positiva seria que, por exemplo, eu explico, você não entendeu, você assiste mais uma vez e mais uma vez, até você entender. Então, todos os que estão agora no grupo aqui, a primeira coisa que eu sugiro, assista os 2 clipes do YouTube que eu fiz. Eu fiz uma aula gravada, ela não tem meu rosto, mas tem minha fala. E eu fiz a apresentação em PowerPoint. Então, assista essa primeira aula. A primeira aula chama Semana 1, Métodos Quantitativos, e a segunda é Semana 2, Métodos Quantitativos. Está dentro do seu portal do ABA. Elas são aulas do YouTube. Eu fiz elas, mas postei no YouTube. Posteriormente, assista essa aula aqui que a gente está fazendo agora, que eu tomei de novo os temas, só que agora fazendo exemplos em uma folha, igual estamos fazendo agora. Então, eu perguntei para a Elismar, quanto que vale a função f de x quando x vale zero? Bastaria eu substituir os valores. Então, aqui, ó, a vezes zero elevado ao quadrado, mais b vezes zero, mais c, não é? Isso vai ser f de x. A vezes zero, então, isso aqui, ó, dá zero. B vezes zero, dá zero. Então, f de x vai ser igual a c. Lembra que na função afim, eu achava o ponto de corte com o eixo y igualando a x a zero? Aqui também. Eu igualo x a zero, eu vou encontrar que, então, essa coordenada desse ponto aqui vai ser a coordenada. Quanto em x? A coordenada desse ponto. Em x vale? Em x vale zero. Em y? Em y vale c. Entenderam? Isso aqui se chama vértice. É o vértice da parábola. Tudo bem? Então, agora assim, ó, eu encontrei o ponto de corte com o eixo y. Seria o ponto 0,c, onde c é o terceiro coeficiente e ele me indica o ponto de corte com o eixo y dessa parábola. Vai ter hora em que essa parábola não coincide com esse eixo. Esse eixo aqui, ó, a parábola ela é igualzinha nesse lado do que nesse lado aqui.
Então, esse eixo aqui se chama eixo de simetria. Eixo de simetria é porque o gráfico é simétrico para o lado direito do que o lado esquerdo. Por exemplo, a gente. Sabe por que a gente é tão bonito? Sabe por que eu sou tão bonito? Porque eu não sou simétrico. O meu lado direito é diferente do meu lado esquerdo. O gráfico não. O gráfico aqui, esse eixo é o eixo de simetria, porque esse lado do gráfico é idêntico a esse lado do gráfico. Então, vamos deixar claro o ponto de corte com o eixo Y, e agora aqui, ó, quando o termo A, que é o coeficiente que chama de termo dominante, quando ele é maior do que zero, então a concavidade é para cima. Quando ele é menor do que zero, então a concavidade é para baixo. Então, vou fazer um outro gráfico aqui em cima, vamos ver se vai ficar feio. Concavidade para baixo. Então, esse aqui, A menor do que zero. E esse aqui, A maior do que zero. Isso mudando o gráfico. Você fala assim, Mauro, e o que desloca o gráfico para a direita ou para a esquerda? Ou para cima e para baixo? São os três coeficientes que movimentam o gráfico. Mas nós sabemos que sempre que o coeficiente dominante for positivo, esse gráfico vai ter a concavidade para cima, e sempre que esse coeficiente dominante for negativo, então a concavidade vai ser para baixo. Mauro, e se o gráfico não estiver cortando, ou se o eixo de simetria não coincidir com o ponto 0x? Ele pode ser para um lado, pode ser para o outro, e aí a gente vai encontrar diferentes características aqui dessa equação. Então, por enquanto, isso aqui está claro? Não sei se estão aí, ou estou sozinho. Opa, tô aqui. Não, beleza. De vez em quando dá um oi aí, vai falando qualquer coisa. Beleza. Mas já estamos acabando, tá, galera? Ó. Eu vou parar um pouquinho aqui com a escrita e vou mostrar um pouquinho a apresentação. Eu vou passar para cá, para o computador agora. Então, aqui, ó, igual a gente tinha comentado, a gente está mostrando aqui um gráfico, uma parábola onde o coeficiente A é positivo, então tá para cima. Esse aqui seria o eixo de simetria, e esse aqui seria a diretriz. Esse coeficiente A não pode ser zero. O coeficiente A não pode ser zero. Por quê? Imagine que eu substitua nessa fórmula A igual a zero. O que acontece com essa fórmula? Se eu faço A igual a zero, a fórmula se transforma em Bx mais C igual a zero. E nós sabemos que quando o termo que multiplica a uma constante, que nesse caso é B, ele está elevado a 1, isso se trata de uma equação de um polinômio de primeiro grau, ou então uma função afim. Então, veja que aqui ele coloca A não pode valer zero, porque se nessa equação A vale zero, ela se transforma numa função afim. Seria Bx mais C, ou como a gente fez, AX mais B, não é? Vocês entenderam? Então, esse A não pode valer zero.
para que seja uma função quadrática. Tranquilo. Então, veja que se eu substituo aqui, olha um exemplo bem legal de uma parábola, onde o eixo de simetria, ele não é o ponto 0x. Aqui o eixo de simetria está aqui, ó. Se eu pegar aqui uma caneta, ver se eu consigo. Olha o eixo de simetria dessa função. Nossa Senhora. Esse é o eixo de simetria dessa função. Então, ele vale quanto? Ele vale 2 em x. Para o gráfico 2x, ele representa o eixo de simetria dessa função quadrática. Então, veja aqui que se eu começo a substituir valores, eu tenho a função x ao quadrado menos 4x mais 5. E eu começo a substituir valores de x, faço minha tabelinha e coloco, quando x vale menos 1, quanto vale y? Então seria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 5, isso aí dá 10. Então, o valor de y seria 10. Aí eu marco o ponto, ó. Quando x vale menos 1, então y vale 10. E marco o primeiro ponto, que seria esse. Agora, quando x vale 0, que seria, então, o ponto de corte com o eixo y, lembrem? Quando x vale 0, o ponto de corte com o eixo y. Então, olha, quando x vale 0, seria 0 vezes 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, dá 0, mais 5. Então, quando x vale 0, y vale 5. Seria esse ponto aqui, ó. Então, sempre que eu quero identificar o ponto de corte com o eixo y, aí eu substituo a x por 0. E aí eu começo a dar outros valores e construir esse gráfico aqui. Certo? Aí você vai observar que tem um ponto sempre mais baixo, quando a concavidade é para cima. E se a concavidade for oposta, se a concavidade for assim, ó, se esse aqui é o gráfico e a concavidade for para baixo, eu vou ter um ponto de máximo. Aqui, como a concavidade é para cima, eu vou ter um ponto de mínimo. Então, o tema da seguinte seção é você identificar esses pontos de máximo e de mínimo. Tudo bem? Aqui dentro da quadrática, isso aqui eu já mostrei, né? Que é concavidade para cima quando A é positivo, e concavidade para baixo quando A é negativo. E C é o termo independente, que A é o coeficiente, o termo dominante, ou então aqui, como está no livro, coeficiente principal. E aqui exemplos. Ó. Como é que eu acho esse vértice, a coordenada x e y do vértice do gráfico? Como é que eu encontro? Então, eu vou aplicar essa equação aqui, ó. Para o ponto x, eu vou construir uma equação que seja menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. Então, como é que é a função? A função era a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Então, eu vou pegar esses termos aqui, vamos descobrir o valor, por exemplo, para essa equação aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever. F de x igual a 3. Vamos fazer a concavidade para cima. Quadrado. Mais 2x. E aqui, mais 4. Desse ao quadrado mais 2x mais 4.
Aí eu pergunto, nessa função, quanto vale A? Quem me ajuda? Quanto vale A nessa função? A vale 10. Beleza. Eu tô sentindo uma participação muito baixa das meninas. Meninas, vocês não podem deixar, vocês têm que interromper mais a aula. Você, participativa. Quanto vale B? 2. O B vale 2. Nossa senhora. E quanto vale C? 4. Nossa, difícil. 4. Então, veja que quando... eu sei que esse gráfico aqui, ele vai parecer com uma parábola similar a esse aqui. Certo? Mas quanto que vale a coordenada x desse vértice? A coordenada x vai ser menos b sobre 2a. Então, seria menos 2 sobre 2 vezes a, menos 2 sobre 20. Como é? Menos 2 sobre 20. Daria menos 0,1, não é verdade? A coordenada x do vértice. E a coordenada y? Aqui, um triangulinho dividido entre 4a. Mas esse triangulinho aqui, o livro didático, ele explica de onde que ele tira, como que ele faz para tirar essas coordenadas. Resulta que esse triangulinho se chama determinante. Todo mundo lembra da equação de Bhaskara? Lembram? Você lembra? Que era menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Nada a ver que você falou. Esse triangulinho, esse determinante, esse termo b ao quadrado menos 4ac. Esse triangulinho. Então, se esse triangulinho vale b ao quadrado menos 4ac, quanto vale a coordenada y desse vértice aqui, dessa função que a gente criou? Eu teria que substituir b ao quadrado. Então, b vale 2, seria 4, menos 4 vezes a, seria 40, c, seria 160. Então, seria 4 menos 160, 154, dividido entre 4 vezes a, dividido entre 40. Aí você conseguiria achar a coordenada y, aqui não estou fazendo, estou fazendo de cabeça. Aí você acharia a coordenada y desse vértice. E aí você sabe que a partir dele vai ser o eixo de simetria. Esse termo aqui ficou, a coordenada em x do eixo de simetria, ficou mais fácil de identificar aqui na nossa função. Agora aqui, você vai ter que fazer exercícios. Olha que diferentes representações, ó. Para esse gráfico aqui, onde A é menor do que 0, ou então A é negativo. Então, o gráfico, ele tem esse comportamento aqui, ó. Concavidade para baixo. Aqui, quando A é maior do que 0, opa, então concavidade para cima. Mas veja que eu tenho aqui também um A maior que 0 e o gráfico está para baixo. Aqui, eu corto o eixo x em um único ponto. E vocês já sabem achar a coordenada desse ponto. Mas quando eu tenho o gráfico assim para baixo, veja que ele corta o eixo x em 2 pontos diferentes. Isso eu não vou passar nessa aula de hoje, porque a gente já está há muito tempo filmando, eu imagino que vocês estão cansados. Mas para que vocês façam a leitura, ó, no livro, esses 2 pontos, o livro chama de x1 e x2. x1 e x2 são as raízes desse gráfico, dessa equação quadrática. E como é que eu encontro o valor dessas raízes? Aplicando a fórmula de Bhaskara. Menos b
mais ou menos, esqueci, menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Vai ser nosso desafio para a próxima aula aplicar essa fórmula aqui. Então, quando eu acho o primeiro x, eu utilizo aqui o sinal positivo, e o segundo x, utilizo o sinal negativo. Se eu voltar aqui, olha, você vai observar que, por exemplo, para essa equação aqui, ó. Imagina que o gráfico deu essa função. Qual que é o ponto de corte com o eixo x? Tem ou não tem? Esse aqui. Qual que é o ponto de corte com o eixo x? Veja que esse gráfico aqui, em nenhum momento ele encosta a x. O menor valor de x, o maior valor de y que ele tem, é aqui, ó, negativo. Então, ele nunca chega no eixo x. Então, você vai encontrar que não vão existir nenhuma das raízes, nem x1, nem x2, porque elas são os pontos de corte dessa fórmula com o eixo x. Aí você vai encontrar, por exemplo, outro gráfico com esse formato aqui, onde o ponto de corte é apenas um ponto. Quando o A é positivo ou quando o A é negativo. Apenas um ponto de corte. Então, você vai encontrar que quando faço o cálculo de x1 e x2, um desses dois valores vai dar irreal. Vai dar a raiz quadrada de um valor negativo. Então, por exemplo, raiz de menos 5 não existe dentro dos números racionais. Então, vai ser um número irracional. Então, você vai encontrar que apenas um desses dois valores de x vai ser o que corresponde aqui. Tudo bem? Até aí, vocês estão com alguma dúvida? Meninos? Opa! De boa, por enquanto. Tá tranquilo? Vamos tentar a gente entrar no compromisso de fazer todos os exercícios da seção 1.3, que ela fala dessa equação quadrática. E aí eu começo a aula da semana que vem explicando um ou dois exercícios de equação quadrática e depois mostrando como é que se faz para calcular máximos e mínimos de uma função quadrática. E aí a gente finaliza a unidade 1. Tudo bem? Sim. Vocês gostaram da aula? Tem alguma sugestão? Não, foi bom. A aula foi boa, cara. Então, beleza. Eu espero que vocês me ajudem a incentivar os seus colegas de sala. Tentem formar uma turma. Seria muito legal, por exemplo, antes de chegar à época das provas, que a gente fizesse um grupo de estudo, que vocês se encontrassem em horários fora do horário de sala de aula para tirar dúvidas, para, às vezes, fazer uma lista de exercícios. A primeira coisa, vai fazer todos os exercícios do seu portal, que eles são os que vão te ajudar a fazer um bom trabalho na sua prova. Então, eu vou passar futuramente, talvez na próxima aula já esteja disponível o vídeo que a gente fez hoje, e eu espero que tenham gostado. Vamos fazer as atividades do desafio nota máxima. Veja que aqui, ó, vou sair um pouquinho dessa apresentação. Aqui, ó. Eu consigo filtrar como professor? Uso de administração. E aqui eu vou filtrar a disciplina métodos quantitativos. O papel, aluno, filtrar. E esse filtro me mostra aqui, ó, se eu criar um Excel desse filtro. Ele cria um Excel. E nesse Excel,
Abrindo. Nesse Excel, ele me mostra, por exemplo, aqui, ó. Talvez algum de nós está tendo problema com o acesso, porque aqui, ó, todos esses alunos aqui nunca acessaram o material. A Aline, Edivaldo, Edsimar, João, Leonardo, Luiz, Regis, Richard, Tainara, nunca acessaram o material da disciplina. Isso quer dizer que nunca fizeram os exercícios. Isso quer dizer que é bem provável que estejam abaixo de 200 pontos, que era a nossa primeira meta de pontuação. Então, eu vou convidar todos a primeiro que entrem lá no portal no Aba. Eu postei um link mostrando os vídeos anteriores a essa aula aqui. E aos que já estão acessando, eu incentivo eles a que acessem semanalmente, façam as atividades, tragam dúvidas para a aula, bem seja digital, quando a gente se encontra presencialmente, fala assim, Mauro, eu tentei fazer o exercício faça valer a pena da página tal, e não consegui, porque eu não sei de onde sai esse valor. Aí é muito legal, porque eu puxo, às vezes, a sua dúvida é a mesma dúvida do seu colega. Aí eu puxo lá ele para o quadro, ou eu faço aqui na folha, resolvo e todo mundo salva essa inquietude. Eu vou mostrar aqui, ó, mais uma coisa, já aproveitando que vocês conseguem ver minha tela. Eu vou acessar a nossa disciplina aqui, ó. Quando você acessa o Aba, o seu entorno gráfico é muito similar ao meu. Eu tenho acesso aqui a todas as disciplinas, mas eu vou acessar a disciplina de métodos quantitativos. Manufatura, metodologia, métodos quantitativos. Aí, ó, entrei na disciplina, então você faz sua leitura do seu livro didático. Aí eu vou entrar aqui, ó, na unidade 1, seção 1. Além da web aula, tudo isso aqui é postado pelo próprio sistema. Ele tem uma web aula, uma atividade diagnóstica, e aqui já tem, ó, a aula ao vivo, é o link que abria a nosso encontro para hoje. Posteriormente, eu vou colocar um vídeo. Mas veja que aqui também tem aula digital da semana 1. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz. Se eu clico nessa aula digital da semana 1, o que ele abre? A minha explicação, ó. Galera, como estamos com o problema do coronavírus, eu vou postar minha aula aqui. E coloquei o link. Então, se eu pego esse link aqui, Ctrl C, e coloco aqui no meu buscador do Google, Ctrl V, Enter. Ah, não, esse aqui é a aula, peraí, deixa eu... É para baixo, aqui para baixo. Nossa, tá vendo? Ó, aqui está errado e eu não sabia. O link não está compatível. O link do YouTube não está compatível, então eu vou entrar lá e corrigir. Porque aí eu mandei por e-mail, mas também postei aqui achando que vocês estavam conseguindo acessar. Para vocês acessarem a essas aulas aqui. Aí nessas aulas é minha fala. Vocês conseguem ouvir a voz do vídeo? Ou não? Não. Oi? Não. Ah, porque o microfone não deixa. Mas se eu pegar aqui meu celular, eu vou compartilhar o vídeo. Compartilhar vídeo. Aí, tem duas equações. Tá vendo? Então, eu vou explicando. Sim. Então, vamos, Mauro, não se embaralha, não. Então, pessoal, tentem acessar os links, eu vou corrigir eles, porque eu vi que tinha um link errado lá. Elissimar, você que entrou hoje, que começou na disciplina, não sei se começou hoje, entra lá e faz essas atividades todas, assiste as aulas que eu filmei,
e posteriormente assista essa aula aqui. Essa aula aqui eu não vou conseguir postar agora, porque eu vou demorar um tempo para poder digitalizar ela. Nós tivemos Não, 2 horas em... vou 2 horas... Diga. Eu vou entrar para verificar e fazer os exercícios. Beleza. Nós tivemos hoje 2 horas e 40 de aula, e essas 2 horas e 40 vai ficar no clipe, então ele vai ficar muito pesado, então eu preciso primeiro fazer uma digitalização nele para poder colocar no YouTube. Mas no YouTube você consegue assistir tranquilamente. Alguém está com alguma dúvida? Seu portal não está funcionando, alguma coisa que você não está entendendo? Mesmo que não seja na minha disciplina. Ou Mauro. tudo está 100%? Diga. Referente ao meu desafio nota máxima, está constando a matéria de recursos humanos. O curso, né? É o que eu fazia antes. Não tem a matéria lá de administração. Tem como você ver para mim? Tem. Então, me passa o teu nome. Vitória Rodrigues Alves. Eu abri um chamado lá você pelo sabe o seu Abra, RA? só que demora a responder. Quando você abriu o chamado? Deve ter uns 3 dias. Você tem um protocolo desse chamado ou não? Eu acho que eu consigo puxar ele. Eu posso tentar entrar aqui no site agora. Então você está me falando que está aparecendo para você recursos humanos. Isso, que era o curso que eu fazia antes, né? Aí lá eles não vão vincular as matérias que eu estou fazendo agora para fazer o desafio nota máxima. Aí tem que alterar. Entendi. Vou verificar isso então. Mais alguém? Não? Então podemos finalizar a aula? Podemos. Tranquilo, então. Um abraço a todos, estudem muito. Todos os dias vocês vão ter aulas desse tipo, então muito atentos aos links. Alerte seu coordenador, caso não consiga acessar algum material. Se vocês, olha só, se vocês tivessem acessado o portal e tivessem clicado lá e observado que o link não estava funcionando, vocês podiam ter alertado a Lara que ela ia me dar um toque falando, Mauro, os meninos não conseguiram acessar seu material de aula. Mas eu não sabia, eu postei e achei que estava tudo ok. Mas também enviou pelo e-mail, né? E pelo e-mail dá para acessar. Beleza. Então, tudo de bom para vocês e um abraço. Fechou, um abraço. Tchau. Obrigada, bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Ah.